Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Pode Ser com Qualidade. Eu sou o Fabiano. Eu sou a Nayara. E nós vamos bater um papo aqui hoje sobre carreira, né? Primeiro a Nayara vai se apresentar. Bom, me apresentar então rapidinho. Então eu sou psicóloga, sou orientadora profissional e de carreira também. Trabalhei ao longo dos anos da minha jornada profissional na área de RH, né, dentro de empresas, e devagar fui fazendo uma transição para atender mais em clínica, com um atendimento mais individual, visto a demanda das pessoas ali, porque dentro da organização a gente atende mais a demanda da organização junto com com as pessoas, mas às vezes a demanda das pessoas diferente. Só das pessoas é diferente. É diferente, né? da demanda da organização. Foi um período muito rico ali para mim, mas que me trouxe mesmo essa visão de que eu quero realmente atender a demanda ali das pessoas, e até por isso que o meu caminho foi muito voltado mais para carreira, né? Legal. Comecei mais com orientação de carreira, tudo mais, usando todo esse conhecimento da psicologia, e desde então, desde 2015, estamos aí, nessa demanda aí. Maravilha. Então nós vamos falar aqui sobre a dificuldade, né, de fazer uma escolha de carreira, a escolha da sua profissão, e o impacto que isso traz para as nossas vidas, porque a gente trabalha assim um tempo grande na nossa vida, no nosso dia dedicado ao trabalho. Sim. Então a gente vai conversar sobre isso. E tem não sei se é uma modinha ou um mimimi, ou é uma necessidade real das pessoas. Nai, por que tem tanta gente buscando essa transição de carreira ou repensando na sua posição de carreira? Por quê? Por que disso agora? É moda? É mimimi? Sim. Ou é uma real necessidade? Como é que é? Perfeito. Não, muito legal. Você sabe que quando eu comecei a atuar dentro do mundo organizacional, eu pensava, caramba, né? Quanta gente satisfeita aqui dentro. Será que a gente não está fazendo o suficiente, né? Como empresa, como RH? E quando eu fui, né, optei por trabalhar e começar os atendimentos individuais para a transição de carreira e mais em adultos, que foi o meu foco onde eu comecei, eu pensava exatamente isso. Será que é uma modinha? Será que vai ser só uma fase, que o pessoal está pensando isso e depois vai passar? Né? Será que eu aposto nessa área também por causa disso? Né? Pensando na minha carreira. E foi muito bacana que ao longo do tempo fui fazendo alguns estudos, lendo, né, artigos. Tem essa questão geracional que eu acho que todo mundo comenta hoje. A gente vem mudando as gerações, né? Então, uma geração que antes, pós-guerra, se tem trabalho tá bom, porque imagina, eu vim de um pós-guerra, então assim... qualquer coisa serve, né? Exato. Eu me adequo. Exato, e ao longo do tempo a gente foi refletindo um pouco mais sobre isso, mas o que eu vejo que muitos estudos vêm trazendo, e até me aprofundei nisso, né, em monografias de final de curso, hoje o trabalho, né, acho que você também é de empresa, a gente pode falar isso, quem está ouvindo, umas ideias quem está ouvindo a gente deve entender isso. O nosso trabalho hoje, ele é muito refinado. Ele é um trabalho, né, lógico, e aí acho que é importante a gente fazer um recorte também, às vezes social e de privilégios, né, que a gente está falando assim de trabalhos, mas em geral todos os trabalhos, que nem você falou, né, Fá, tem em comum que eles fazem grande parte da nossa vida. Sim, muito. Então a gente trabalha bastante. E cada vez mais com automatização, né, chat GPT, mas desde a Revolução Industrial, a gente não faz mais um trabalhinho de boa, um trabalhinho manual simples, que é só apertar uma rosquinha e beleza. A máquina faz isso pra gente. É um trabalho mais intelectual. É um trabalho que demanda mais da gente, ou fisicamente, né, ou então mentalmente. Mentalmente, perfeito. E aí, quando algo demanda muito de mim, se ele não faz sentido, como eu sustento isso? Porque aí eu preciso estudar cada vez mais, né? Minimamente eu tenho que ter interesse por aquilo. Sim. Minimamente eu tenho que gostar, né? Eu acho que a gente não precisa entrar na romantização de eu tenho que amar meu trabalho, e se eu amo meu trabalho eu não trabalho. Não, trabalho é trabalho, ponto e acabou. Trabalho é meio... uma necessidade também, né? É meio de subsistência, sim. né? Eu troco meu tempo, meu conhecimento, minha energia por dinheiro, porque é o sistema que a gente tá
envolvido hoje, né? Sim. Mas até eu até comento com alguns adolescentes que eu atendo, né, que hoje em dia também para passar no vestibular, né, quem tem interesse de fazer uma graduação ou um curso técnico, você não consegue ser, vou levando, depois eu vejo o que vai dar. Se você quer passar, se você quer fazer, você tem que se dedicar uma dedicação, muito. Né? Sim. Então, até a profissão estudante, né, ela precisa de uma grande dedicação. E aí, se eu não sei o que eu quero fazer ou se eu não tenho interesse em fazer, eu vou estudar tanto? Não. Né? No trabalho, se eu não me interesso pela atividade que eu faço, vamos supor, eu sou um auxiliar administrativo, eu não me interesso por aquilo, mas eu quero ganhar mais, meu salário não é muito. Eu consigo me dedicar mais além do meu trabalho? Se você não estiver engajado no interessado, seu trabalho, na sua empresa, não tem produtividade, né? A gente não consegue sustentar ao longo do tempo. E nós não vamos aposentar tão cedo, né? Eu já tenho essa visão na minha vida. Tão cedo a gente não vai aposentar. Então, por um tempo, até funciona. Sim. Mas a médio e a longo prazo, não cola, não junta as coisas. Tem um tempo, tem uma média assim que você percebe no consultório? Quanto tempo as pessoas passam? Tem também a questão geracional, né? Os milênios, geração Y, geração Z. Hoje cada um tem uma demanda, tem uma questão. Sim. Tem um tempo médio ou não? As pessoas, que hora que elas se tocam assim, falam, acho que não é isso que eu quero, acho que não é isso pra mim. Acho que varia muito de geração em geração. Mas as gerações mais novas estão se tocando disso mais cedo, ou estão mais desapegadas a também fazer movimentos, né? Então eu entrei na graduação, no segundo ano já não gostei, eu troco, né? Às vezes se eu tenho essa possibilidade, né, e essa flexibilidade, então depende também muito do contexto de vida de cada um. A geração mais jovem é mais desapegada. Um pouquinho mais aberta, ela se abre mais a mudança e vê o que dá. Porque ela também é uma geração que veio de muita mudança, né? Sim, então, muito. Que tá acostumada. Digital. Isso, que as coisas mudam social, muito rápido. Sim. Mas geralmente tem alguns marcos. 30 anos é um marco, né? Legal. 40 anos é outro marco, 35. Então, assim, depende muito de contextos de vida de cada pessoa. Mas às vezes tem vários, né, clientes que eu atendo que chega, tô com 30 anos, eu fiz 30, 31 e o que eu tô fazendo na minha vida? Tem que repensar aqui. Tipo, passou a jovialidade, passou a época de experimentar, passou a época de não, vai melhorar. E não melhora. Só piora. É só cada vez uma expressão. Então eu vou ser gerente, aí vai melhorar. Eu sou gerente, não melhora. Essa é a armadilha de quando eu chegar em tal. Isso perfeito. É uma armadilha, né? Perfeito. Que a gente cai facilmente nela. Eu só vou ser feliz quando eu chegar lá. E aí chega, lá, não é, né? Não é. Tem que perceber que é o caminho, não é o chegar lá, né? Perfeito. Então não vai chegar nunca. Exato, perfeito. Legal. É o processo. E quando as pessoas pensam em fazer transição de carreira, elas perguntam, puxa, Nay, eu vou ter que começar do zero. Isso é uma pergunta recorrente. Dá essa impressão assim, nossa, mas agora eu vou começar do zero. Sim. Eu investi nessa empresa, nessa carreira, nessa função. E de repente, porque pode acontecer da pessoa querer trabalhar em outra área também. Como é isso? Começa do zero, não começa? Como é isso? E eu falo que esse é um medo um pouco protetivo, né? Porque só a gente sabe o quanto que a gente se dedicou para chegar até lá. E aí você joga aquilo... Sim, a ideia é jogar, parece que é jogar fora. Parece, né? E aí quando a gente fala da vida adulta, né? Acho que diferente de uma escolha de um adolescente, que ainda é apoiado pelos pais em alguns momentos, né? Lógico, fazendo um recorte, às vezes não tem essa mas opção. Normalmente tem um apoio. O adulto tem que tomar a decisão. O adulto, ele tá pagando os boletos dele. Pagar o preço por isso. Exato, ele tá pagando os boletos dele, às vezes tem família envolvida. E aí eu sempre falo, né? Antes de pensar, vou começar do zero, você sabe por onde você quer começar? Não. Então, às vezes é um medo, uma ansiedade antes da gente decidir. Porque às vezes você pode transicionar dentro da sua própria área. Pode. Hoje as carreiras são muito multidisciplinares, uma muito interligada com a outra. Então às vezes você pode fazer essa movimentação dentro da sua própria formação, dentro da sua própria carreira, porque a gente precisa entender primeiro o que você não gosta. Às vezes são valores que não batem com valores da empresa, né? Então às vezes uma mudança de organização, de tipo de trabalho. Por exemplo, eu fiz uma transição de carreira, mas eu continuei dentro da psicologia, né? Eu saí do mundo organizacional e fui para a área clínica. Então é uma transição de carreira também, mas que não exigiu dentro da mesma área. Exato. E aí, se por acaso, eu tenho que fazer outra formação e tudo mais, eu falo que a gente nunca começa do zero.
Nunca, né? A experiência que você adquiriu, ela é Exato. adaptada em qualquer área. Exato. Né? Então, vamos supor, eu sou de uma área, às vezes, de humanas, Então, e tô nunca é indo do para uma zero. área de exatas, e isso nunca é do zero. Poxa, você tem experiência em lidar com pessoas, né? Que é super importante hoje para quem tá na área de exatas. Se for trabalhar em gestão... As soft skills exato. Então, desenvolvidas, né? exato. Tudo isso é importante. Lógico que, né, novamente, sem romantizar, vai ter um custo, né? Talvez vai ter um esforço, né? Exato. Vai causar um certo estresse, um movimento. Vai Talvez ter que, você a vai zona ter que de ter uma- conforto vai ser mexida. vai Então ter isso uma sim, redução salarial, talvez a princípio. dá um passinho para trás para depois pensar num futuro melhor. Exato. E às vezes meus clientes sempre falam isso, eu vou dar um passo para trás para dar dois para frente. Aí eu falo, e se a gente pensar que você tá pegando outra rota? Porque às vezes não é ir para trás, sabe? Essa Às questão de vezes é dar só um passo mudar para o trás caminho. E aí na hora que você muda o caminho, talvez você vai numa velocidade mais lenta, mas depois você volta a pegar uma rodovia com uma maior velocidade ali. Talvez um passinho para trás na questão salarial. Você fala, olha, eu vou reduzir um pouquinho, mas eu tô mudando de caminho e penso no futuro. Exato. E você falou uma questão que eu acho fundamental, é valor. Quando você não está alinhado com o valor da sua empresa ou da equipe que você trabalha, isso não vai, né? Exato. Se não tiver o valor alinhado, as coisas não funcionam. Vão. E é por isso que é tão importante e complexa a escolha de carreira, né? E na hora que eu pensei nesse tema, né, da dificuldade da escolha... Por que é tão difícil? Porque não é só o que a gente faz. É o como a gente faz, é onde a gente está, quem é com está quem, junto. exato, são os valores, o que aquilo me traz de retorno, o que aquilo me proporciona. Então, é uma decisão que envolve muitos elementos e que às vezes a gente simplifica, por exemplo. Isso é tão difícil, então, Exato. essa escolha. E por isso que às vezes a gente simplifica para adolescente, às vezes, né? Ou quando a gente lembra quando a gente era criança. Você gosta de cozinhar? Vai fazer gastronomia. Não é tão óbvio assim, entendeu? Não, você gosta de exatas? Vai fazer engenharia. Nós nos modelamos às vezes nos pais, nos tios, enfim, em algum irmão. E eu acho que é difícil também porque como é que a gente sabe o que a gente gosta? Como escolher uma profissão com tão pouca idade? Sim. Você acha que gosta daquilo, não é? Exato. Então talvez isso também seja lá na frente uma pergunta. Eu escolhi, mas talvez escolhi numa época que eu não estava tão maduro para isso, e aí causa essa dúvida. Não, perfeito, Fábio. Vou mudar de carreira. Perfeito. Talvez eu não tenha feito a melhor escolha. E chega muito desse tipo de demanda para você? Chega. Escolhi não quero errado. errar de novo. Medo. Não, eu não quero errar de novo, sabe? Porque eu já errei uma vez. Só que eu falo que ninguém toma uma decisão para se ferrar. Eu não escolhi, né? Não escolhi psicologia falando, nossa, eu vou me ferrar muito fazendo faculdade de psicologia. Foi uma escolha. E eu acho que a gente tem que ter consciência disso, porque às vezes também a gente chega, tanto adolescente quanto adulto, querendo uma escolha perfeita. Aquela escolha que vai ser pro resto da minha vida e eu nunca vou mudar e é isso e pronto. Mudar, né? E não, né? As escolhas de carreira profissionais, elas vão acontecer ao longo da nossa vida. E a gente toma decisões com aquilo que a gente tem. A gente toma a melhor decisão com aquilo que a gente tem. Exato. Naquele momento foi a melhor. Exato. E a gente, às vezes, eu comento muito isso, que isso aí também acho que dá outro episódio do podcast, que é a gente é cobrado de escolher, mas ninguém ensina a gente como né? escolher. Todo mundo fala, o que você escolheu? O que você escolheu? O que você vai fazer quando crescer? Mas ninguém mostrou pra gente, às vezes, possibilidades profissionais, graduações, o que eu gosto, o que eu não gosto. Como é o dia a dia daquele profissional. Exato, eu nunca acompanhei o dia a dia de um profissional. Mas aí entra o seu trabalho, porque é só para adolescente? Não, né? Para adulto também, porque em transição de carreira você falou lá em torno dos 30 e poucos anos. Sim. E quais são as diferenças de uma orientação profissional, uma orientação de carreira? Como é que isso funciona no dia a dia? Qual é a diferença? A diferença é só a terminologia, o nome, porque a gente, né, a Associação Brasileira de Orientação Profissional e Carreira, ela decidiu dividir só para, né, colocar esse ponto. Quando a gente fala de adolescente de primeira escolha, a gente chama orientação profissional. Orientação de carreira já fiz a primeira escolha. Já tem uma carreira, né? Exato, né? Já fiz a minha primeira escolha oficial. Tudo o restante a gente pode chamar de orientação de carreira. É mais para dividir. Maravilha. Nossa, é incrível, né? Realmente é uma demanda muito crescente. Sim. Então você está no caminho certo. Vai ajudar muita gente, com certeza. Espero. Já estamos aí. Muito bom, muito gostoso. Legal. Agora a gente vai fazer eu vou te falar uma palavra e você vai dizer a primeira coisa que vem. Perfeito. Pra gente finalizar aqui esse papo maravilhoso. Legal. Qualidade.
Eu acho que é algo com conteúdo, com substância, assim, sabe? Quando eu penso em qualidade, eu penso em algo forte, assim, sabe? Vida. Vida é bom demais. É bom, sabe? Tipo, meio mineirês, assim, sabe? É bom demais. Pessoas. Pessoas é o futuro do mundo. É o objeto do seu trabalho, né? Pessoas. Se a gente não achar que pessoas são solução, o que vai ser solução? E pode ser. O que vem à sua mente? Pode ser o universo de coisas que a gente quiser, que fizer sentido pra nossa vida. Eu acho que sempre a gente tem que estar aberto com esse... Pode ser o que fizer sentido ali pra mim naquele momento. Maravilhoso. Pode ser uma coisa muito ampla, né? Pode ser. Tudo pode ser. Pode ser. Obrigado. Bom. Imagina, eu que agradeço. O papo foi muito bom. Muito esclarecedor, muito Adorei. legal mesmo. E fica a dica aí pro pessoal. Perfeito. Valeu, gente. Obrigada, Até a gente. próxima.